Essas megacidades foram construídas para abrigar milhões de pessoas, mas suas ruas continuam absolutamente vazias. Enquanto isso, o Egito se arrisca e vem construindo outra megacidade do zero, no meio do deserto, para abrigar cerca de 6,5 milhões de pessoas e possuir o maior arranha-céu do mundo. Atualmente, a cidade não possui nenhum morador, mas será que um dia eles conseguirão enchê-la de pessoas? Existem também planos ambiciosos para mover a capital da Indonésia, que é considerada uma das maiores cidades do mundo, chamada Jakarta, para um lugar que está totalmente vazio no meio da floresta. Como se não fosse o bastante, provavelmente você já ouviu falar recentemente das milhares de cidades sendo construídas do zero pela Arábia Saudita, como The Line, Neom e Trojena. Então, por que será que tudo isso está acontecendo? Por que esses países estão investindo bilhões de dólares para construir novas cidades do zero? Então, seja muito bem-vindo ao canal Projeção Mundial. Por hoje, desvendaremos todos os segredos que rondam esses megaprojetos e o que realmente está acontecendo nessas possíveis cidades vazias e futuristas, e se realmente elas obterão sucesso ou não passarão de fracassos. A primeira cidade que iremos explorar e entender é Naypyidaw, a nova capital de Mianmar, um pequeno país localizado na costa asiática. Essa cidade foi construída do zero no período de 2002 a 2012. Hoje ela é a terceira maior cidade de Mianmar e tem toda a infraestrutura necessária para ser uma ótima cidade. Mas mesmo assim, ela é conhecida como a estranha capital fantasma. A cidade é hoje habitada por muito menos pessoas do que o esperado quando foi construída. E apesar dessa estranha falta da população, o propósito de construção da cidade ainda é um grande mistério. A razão oficial para a construção de Naypyidaw foi porque a antiga capital de Mianmar, a cidade de Yangon, estava superlotada e praticamente sem espaço para novas construções e moradias. Contudo, existem algumas evidências de que o real motivo para construir uma nova capital do zero, no meio do nada, seria uma estratégia de movimento militar. Um desses motivos é que a construção da cidade foi mantida em segredo por um bom tempo, enquanto mais de 20 empreiteiras e construtoras construíam a cidade silenciosamente por um valor aproximado de 5 bilhões de dólares. Então, sem um aviso prévio, no ano de 2005, o governo anunciou que moveria sua capital para 320 quilômetros de distância em uma área de interior, para essa nova cidade que estava sendo construída, e a população nunca tinha ouvido falar. Mas não para por aí. Existem ainda mais motivos para desconfiar dessa mudança repentina de localização da cidade, pois a mesma fica localizada a 300 quilômetros longe da costa marítima, o que torna a invasão de inimigos muito mais difícil. Além disso, a maneira que seu sistema rodoviário foi projetado é algo muito estranho, dificultando muito o acesso de uma parte da cidade a outra, o oposto do que realmente deveria ser. Contudo, esse tipo de estratégia não é nada incomum. No Brasil, nos anos de 1950, durante o governo do ex-presidente Juscelino Kubitschek, a criação de uma nova capital no meio do Centro-Oeste levantou inúmeras teorias de conspiração sobre o real propósito dessa mudança. Mas as razões dadas pelos governantes foram que o projeto era para auxiliar no povoamento do interior do Brasil e afastar a capital da costa marítima, se prevenindo de eventuais guerras que pudessem acontecer. Porém, muitas pessoas na época suspeitaram e acreditam que o real motivo foi dificultar o acesso aos governantes e se livrarem dos manifestantes anti-governo, uma vez que o Rio de Janeiro está localizado na região sudeste e possui uma maior concentração de pessoas no país. Mas falando especificamente de Brasília, o movimento do governo foi um completo sucesso e a cidade é hoje uma das maiores do país. Já a cidade de Naypyidaw possui ainda outras razões para ter sido construída, pois as regiões do interior de Mianmar eram de difícil acesso e controladas pelo governo, já que este estava instalado na costa do país.
De uma maneira geral, Naypyidaw parece ser uma das capitais mais estranhas do mundo. Apesar da população estar atualmente crescendo 6% ao ano, o total de moradores é de apenas 750 mil pessoas, número esse que é bem abaixo dos 9 milhões de habitantes esperados pelo governo. No mesmo ano da construção da cidade de Naypyidaw, a Coreia do Sul também propôs a construção da cidade de Sejong, com o objetivo principal de combater a desigualdade do crescimento econômico no país, até então extremamente concentrada em sua capital, Seul. O projeto vem provocando discussões políticas extremamente acaloradas desde que foi proposto. Assim como a maior parte das capitais do mundo, Seul está completamente superlotada e concentra os principais atrativos econômicos do país. Porém, na Coreia do Sul, essa característica é ainda mais extrema do que em outros países, já que a metade da população do país mora na área metropolitana de Seul, totalizando 25 milhões de pessoas. Fazendo uma comparação, a região metropolitana de São Paulo possui hoje quase 23 milhões de habitantes. Em 2007, anos após o anúncio da construção de Sejong, a cidade começou a ser construída. Em 2012, os órgãos do governo começaram a realocar as pessoas de Seul para a nova cidade, que ficava localizada a apenas 125 quilômetros de distância. O objetivo original era que o governo conseguisse povoar toda a cidade até 2012. Porém, hoje, quase metade dos ministérios do governo da Coreia do Sul continua em Seul, junto com a sua Assembleia Nacional. Sejong foi planejada e construída para ser completamente autossuficiente, com enormes parques e postos para abastecimento de carros elétricos. Além disso, a cidade possui automação no sistema de coleta de lixo e restos de comida. Mas a maioria da população ainda prefere pegar horas de trânsito superlotado até seu trabalho do que se mudar para a cidade de Sejong. Muitas pessoas argumentam que a cidade não possui atrativos e redes de serviços suficientes para se mudarem para lá. Hoje, a cidade possui 400 mil habitantes, mas muita coisa pode mudar até 2030, quando o governo da Coreia pretende mudar integralmente sua capital para Seul. Até esse dia, muitas indústrias, comércios e serviços básicos podem mudar sua sede para essa nova capital, atraindo milhões de novos moradores, conforme planejado pelo governo. Isso porque o preço da terra e a poluição de Seul estão cada vez maiores. Porém, Sejong e Naypyidaw não são as únicas cidades sendo desenvolvidas do zero atualmente. Além de Neom, na Arábia Saudita, e Bitcoin City, em El Salvador, o Egito está construindo sua nova capital administrativa e sua construção já se encontra bem avançada a cada dia que passa. E aparentemente será uma das maiores e promissoras cidades do mundo. Esse megaprojeto está localizado a apenas 80 quilômetros de distância de Cairo, a atual capital do Egito. Quando estiver totalmente construída, a cidade abrigará a nova sede do governo, além de 6,5 milhões de moradores, o que representa 70% da população atual de Cairo. O governo planeja que as primeiras pessoas mudem-se para a cidade ainda este ano. Apesar disso, a cidade ainda não possui um nome. O Egito recentemente anunciou uma competição para a escolha do nome e do logo da cidade. Mas por que será que o governo do Egito está construindo esta cidade do zero? Para responder a essa questão, basta analisarmos a situação atual de Cairo. Apesar de abrigar atualmente 21 milhões de pessoas em sua região metropolitana, a expectativa é que a cidade cresça para 38 milhões de habitantes até o ano de 2050. O governo eleito em 2014 propôs então a construção dessa nova cidade com o objetivo de realocar moradores para lá e descongestionar Cairo. A cidade hoje está sendo construída a todo vapor e mesmo durante a pandemia, o governo não mediu esforços para que a construção continuasse. Sem nunca ter sido parada, as obras hoje estão 98% concluídas. A cidade contará com aeroportos internacionais, estádios e um monotrilho de acesso direto a Cairo, mosteiros e igrejas.
O impressionante é que, além de tudo isso, a cidade abrigará um arranha-céu chamado Iconic Tower, que hoje já é considerado o maior edifício da África. E se tudo ocorrer conforme planejado pelo Egito, o Iconic Tower não manterá esse título por muito tempo, pois o próprio governo do Egito planeja construir um edifício muito maior em sua nova capital. Esse edifício será um enorme obelisco e será chamado de Obelisco Capitale, possuindo 1 quilômetro de altura, mais alto do que qualquer outra construção que já existiu no mundo. O Burj Khalifa, prédio mais alto atualmente no mundo, possui 828 metros de altura. Essa nova cidade está sendo financiada pelo Banco Central do governo egípcio, com um pesadíssimo empréstimo da China. Além disso, a construção do Iconic Tower está sendo feita por uma construtora chinesa. Essa dependência financeira direta da China é um assunto sério de debate político no país. Existem também apreensões e suspeitas de que o megaprojeto possa ser um investimento voltado apenas para os ricos do Egito, o que significaria uma falta ainda maior de empregos e investimentos em Cairo, podendo aumentar significativamente a pobreza e a superlotação da cidade. Não há dúvidas de que essa cidade terá sua obra concluída, mas ainda há muitas dúvidas sobre se será ou não um verdadeiro sucesso, ou apenas um desastre que contribuirá ainda mais para o aumento da desigualdade no país e no mundo. Apenas o tempo dirá se essas novas megacidades realmente darão certo e atrairão milhares de pessoas. E você, o que acha desses megaprojetos de megacidades? Teria coragem de morar em alguma delas?